gente, então a gente vai falar hoje do capítulo 4, não é? Instruindo o coração da criança, capítulo 4. Hoje a gente começa a segunda parte do livro, certo? E esse capítulo que nós vamos abordar hoje, não é? O primeiro capítulo da segunda parte do livro, o capítulo 4 do livro, ele trata de 3 princípios para transmitir instrução formativa. Então, 3 princípios para transmitir instrução formativa. E antes de a gente começar, eu quero só fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na última vez em que a gente esteve juntos, né? O capítulo anterior, o capítulo 3, ele tratou basicamente de conceitos importantes no que diz respeito à instrução formativa, né? E o conceito mais importante tratado nesse capítulo é o conceito de instrução formativa. O que é instrução formativa? Nós vimos que a instrução formativa é o ensino que molda as nossas crianças enquanto as capacita a alicerçarem as suas vidas na revelação de Deus. Então, nós estamos dando aos nossos filhos uma cosmovisão, uma visão de mundo, não é? Nós estamos proporcionando aos nossos filhos uma cultura distintamente cristã, diferente da cultura que o mundo oferece, né? Porque o mundo ele é de fato uma sala de aula, as circunstâncias elas moldam a mente, o caráter das pessoas. Então, nós precisamos oferecer aos nossos filhos uma cultura distintamente cristã, e nós chamamos esse exercício de oferecer aos nossos filhos uma cultura distintamente cristã, uma cosmovisão distintamente cristã, nós chamamos isso de oferecer aos nossos filhos uma instrução formativa. Nós vimos que essa instrução ela pode ser formal ou não, ou seja, nós nos utilizamos de momentos formais, nós nos utilizamos, por exemplo, do culto doméstico, das devocionais em família, mas também nos utilizamos dos momentos comuns, da rotina, do dia a dia, de situações não formais. Ou seja, a instrução formativa só é, de fato, uma instrução que formativa, se ela é uma instrução diligente que aproveita bem as oportunidades, né? É uma instrução que abrange, que dá condição aos nossos filhos para que eles interpretem a realidade a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva teológica, cristocêntrica, né? E aí nós vimos, na última vez que estivemos juntos, que a base para essa instrução formativa, ou a base para o chamado aos pais para a instrução formativa, é Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vimos ali que o próprio Deus convoca o seu povo para que ensine e eduque aos seus filhos, de forma que as gerações subsequentes, que as gerações vindouras sejam abençoadas com essa instrução formativa da palavra de Deus, ou a partir da palavra de Deus, não é? Então, Deus nos chama a educarmos aos nossos filhos de uma forma que eles eduquem também no futuro aos seus filhos e assim por diante. E vimos também, a partir de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, que o alvo da instrução formativa é que nós, os nossos filhos e os nossos netos, temamos a Deus e andemos nos seus caminhos, desfrutando assim de uma vida longa. Então, qual é o alvo da instrução formativa? Nós queremos que os nossos filhos sejam bons profissionais? Sim. Nós queremos que os nossos filhos sejam bons cidadãos? Sim. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos naquilo que eles fizerem, naquilo que eles puserem as mãos?
Sim, nós queremos tudo isso para os nossos filhos, mas queremos, antes de qualquer coisa, que os nossos filhos temam a Deus. Antes de qualquer coisa, nós queremos que os nossos filhos amem a Deus sobre todas as coisas, porque amando a Deus sobre todas as coisas, eles serão, sim, bem-sucedidos naquilo que fizerem. Por quê? Porque eles serão profissionais que, antes de serem profissionais, são profissionais para a glória de Deus, porque eles serão pais, ou mulheres, ou esposas, né, ou mães, serão maridos ou esposas que, antes de quererem constituir uma família, serão homens e mulheres que temem ao Senhor. Então, o alvo da instrução formativa é, de fato, que os nossos filhos e os filhos deles amem ao Senhor. Quando e onde a instrução formativa deve acontecer? A instrução formativa, ela deve acontecer em todo lugar, o tempo todo. O texto de Deuteronômio vai nos dizer que nós devemos ensinar aos nossos filhos quando eles se levantam, quando eles se deitam, à mesa, caminhando por aí. Nós devemos aproveitar todas as circunstâncias, nós devemos perceber cada circunstância como uma oportunidade de apresentar aos nossos filhos verdades eternas, as verdades da palavra de Deus, não é? E aí nós aprendemos também que tudo isso só fará sentido para os nossos filhos se nós não formos portadores incoerentes da verdade, certo? Então, esse era um ponto muito importante e nós tratamos dele na última vez que estivemos juntos. Nós devemos oferecer aos nossos filhos a verdade, mas antes devemos viver esta verdade. Não podemos viver Deuteronômio 6 sem que nós antes amemos ao Senhor. Não podemos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus sem que nós antes amemos ao Senhor. Então, se nós ensinamos os nossos filhos, quando eles se deitam, quando eles se levantam, aproveitamos bem as circunstâncias, mas não amamos a Deus, o nosso ensino se torna um ensino penoso. O nosso ensino se torna, de fato, a bandeira de um evangelho incoerente. Isso pode produzir confusão nos nossos filhos, isso pode produzir a dureza no coração dos nossos filhos. Então, é muito importante que nós, antes, amemos a Deus e, então, ensinemos os nossos filhos a amarem ao Senhor, não é? Então, tudo isso nós vimos na última vez que estivemos juntos, e agora, portanto, a gente começa o capítulo 4 do livro, né? Instruindo o coração da criança. E antes de o capítulo 4 ser iniciado, o livro trata também de uma espécie de introdução ao capítulo 4, ou introdução à sessão que se seguirá a partir do capítulo 4 no livro, né? Então, o ponto do autor é que a instrução formativa, ela proporciona aos nossos filhos uma maneira bíblica de pensarem sobre si mesmos e de pensarem a respeito do mundo. Então, a instrução formativa, como nós temos visto até aqui, ela dá aos nossos filhos ferramentas, não é? Mecanismos, subsídio para que eles interpretem a realidade, para que eles saibam quem eles são, para que eles percebam e compreendam um mundo à volta deles. É o que nós chamamos de cosmovisão. Nós vimos, inclusive, acho que no primeiro capítulo, se eu não me engano, que essa cosmovisão, ela trata de criação, queda e redenção. Nós podemos resumir toda a realidade nessas três palavras, né? Estas três palavras, elas são
para nós pontos de referência que nos ajudam a interpretar não só as Escrituras, como também a realidade. E nós ensinamos aos nossos filhos isso. Nós queremos ensinar aos nossos filhos isso, e nós o fazemos por intermédio de uma instrução formativa. Então, e aí eu vou usar um exemplo aqui, que é um exemplo usado pelo autor no livro. Ele fala, por exemplo, de nós ensinarmos aos nossos filhos um padrão de comportamento. Por exemplo, nós ensinamos aos nossos filhos, enquanto oferecemos a eles uma instrução formativa, uma cosmovisão bíblica, nós ensinamos aos nossos filhos a não baterem nos outros. Ponto. Então, nós estamos estabelecendo para os nossos filhos um padrão de comportamento. E nós dizemos para os nossos filhos, vocês não podem bater no coleguinha, vocês não podem bater no amiguinho, nada de brigar na escola, aquela coisa, né? Mas a questão é, qual é a razão deste comportamento? Qual é a razão deste comportamento? O que é que está por trás de uma determinação dessas? Não é? Por que nossos filhos não devem bater nos outros, nas outras crianças? Porque é feio? Porque não é bonito? Nós ensinamos os nossos filhos a não baterem nos outros porque pode ser que amanhã eles é que apanhem. Nós ensinamos os nossos filhos a não baterem nos outros porque se fosse com eles, eles não iriam gostar. Ou seja, eles devem antes se colocar no lugar de quem está apanhando. Será que é assim que nós ensinamos aos nossos filhos? Pode até ser que algumas dessas argumentações tenham o seu valor. Pode até ser, mas qual é a verdadeira razão pela qual uma criança não deve bater numa outra criança? Não é? A razão que dá, de fato, fundamento para este comportamento é uma razão que nos faz perceber o mundo, por exemplo, como nós deveríamos perceber. Por que nós não podemos usar de violência gratuita contra outras pessoas? Porque as outras pessoas foram criadas à imagem de Deus. As pessoas têm valor, têm dignidade. Elas foram criadas à imagem de Deus. Portanto, eu não me levanto na direção do meu semelhante a fim de agredi-lo, porque ele foi criado à imagem de Deus, assim como eu também fui, certo? Então, perceba, existe um valor poderoso por trás de um preceito, por trás de uma determinação, de um comportamento, e este conceito, este valor poderoso, ele serve para a gente perceber a realidade como ela realmente é. Ele serve para a gente perceber de forma coerente a realidade que nos envolve, não é? Então, a gente deve oferecer para os nossos filhos grandes verdades nas quais eles crescerão, ao invés de oferecermos aos nossos filhos explicações insignificantes nas quais eles não permanecerão. Nós devemos oferecer aos nossos filhos uma visão coerente de mundo. É muito importante que nós demos aos nossos filhos subsídios, não é? Que fundamentam, que fortaleçam o comportamento deles, ou aquilo que eles devem ou não devem fazer, né? Então, nesse sentido, a dúvida, a capacidade de compreender conceitos é muito importante, e nós devemos usar essas coisas a nosso favor, né? Então, tendo dito isso, quando a gente pensa no conteúdo da instrução formativa, em primeiro lugar, a gente precisa entender que as crianças têm dificuldade, né? Acabei de dizer aqui
que nós devemos oferecer aos nossos filhos uma cosmovisão, uma visão coerente de mundo que servirá de fundamento para um comportamento distintamente cristão. Ponto. Mas a gente precisa entender que as crianças não são assim tão boas entendedoras das verdades espirituais, principalmente se elas são crianças, ainda muito crianças. Não é? As crianças podem ter dificuldade para compreender as expressões que nós usamos comumente na igreja. Termos bíblicos, conceitos teológicos. Os nossos filhos, eles vão ter dificuldade com essas coisas. Então, por exemplo, qual a diferença entre justificação e santificação? O que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia fala, por exemplo, de escravidão ao pecado? Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos pecados, separados de Deus. O que a Bíblia quer dizer quando ela nos encoraja, por exemplo, a confiar em Jesus Cristo, quando ela nos encoraja a viver no Espírito, a mortificar a nossa carne, a mortificar o nosso pecado. O que a Bíblia quer dizer, por exemplo, quando ela diz que nós devemos adorar ao Senhor? Muitas vezes os nossos filhos ouvem essas palavras, e eles ouvem essas palavras normalmente, porque nós vivemos a nossa espiritualidade por intermédio dessas palavras, né? Ou pelo menos dos conceitos em que estão envolvidas estas palavras, não é? Elas, de alguma forma, definem a nossa vida espiritual, não é? Então, os nossos filhos ouvem essas palavras, mas não sabem muito bem o que elas querem dizer. Não entendem muito bem o que elas querem dizer. Aliás, não há no coraçãozinho deles ainda condição para que eles entendam, condições para que eles entendam bem estas questões. Então, pode ser que essas palavras, que esta linguagem, que essas expressões, elas soem para os nossos filhos de forma enigmática, de forma um tanto religiosa, né? E os nossos filhos, muitas vezes, vão tentar adivinhar esses significados, e pode ser que eles se frustrem. Pode ser que eles se frustrem quando descobrirem que não sabem ao certo o que essas palavras significam, ou quando descobrirem, por exemplo, que eles não têm ainda maturidade, entendimento para entenderem bem o que essas coisas significam. E pode ser que eles se frustrem, e pode ser que nós também nos frustremos quando percebermos que os nossos filhos não entenderam bem aquilo que nós ensinamos para eles, né? Eu me lembro, quando a Marcela ainda era bem pequena, ela sempre confundia a palavra missionário com milionário. Então, são duas coisas bem diferentes, né? Duas coisas que não cabem na mesma sentença, né? Eu acho que agora ela está descobrindo isso. Mas são duas palavras que não cabem na mesma sentença. E podia ser ainda pior. Ela podia confundir missionário com mercenário, o que seria pior ainda, né? Mas é o que normalmente acontece, né? Os nossos filhos, eles não têm condições de entender muitas coisas, principalmente se eles ainda são muito pequenos, né? E se algumas coisas são difíceis para nós, não é? Quantas vezes, por exemplo, você já se pegou tentando ensinar para o seu filho o que é a graça de Deus? Não é? E quantas vezes você já viu um adulto também relutante na hora de compreender a graça de Deus, né? Mas como assim é de graça? As pessoas não entendem, não é? Quando a gente às vezes tenta explicar a Trindade, e a gente chega à conclusão de que a Trindade não é explicável, porque se trata de um Deus infinito, a gente entra em crise. Imaginem agora explicar isso para os nossos filhos. Explicar, por exemplo, a união das duas naturezas de Cristo para os nossos filhos, né? Então, se algumas coisas são difíceis para nós, imaginem para os nossos filhos. Então, nós devemos entender essa realidade,
de que eles ainda não estão preparados para compreender todas as coisas, e a partir deste entendimento, nós devemos calibrar corretamente as nossas expectativas. Porque às vezes a gente nutre expectativas altas demais, né? E a gente tem um problema, né? Normalmente nós somos pais corujas, né? E a gente sempre acha que o nosso filho é um prodígio. Não é que ele vai aprender tudo, que vai ser um gênio, que vai ser o super crentinho, o número 1 da escola dominical, aquela coisa toda, vai decorar todo o texto bíblico. E às vezes não é isso que acontece. Então nós precisamos calibrar bem as nossas expectativas. Muitas vezes nós esperamos dos nossos filhos atitudes e comportamentos que dependem em grande parte de discernimento espiritual profundo. E normalmente o que acontece quando nós nutrimos essas expectativas é que nós nos frustramos porque descobrimos que eles não estão preparados para compreenderem o conteúdo espiritual que nós nutrimos nos nossos corações, expectativas de que eles compreendessem, né? Eu me lembro a primeira vez que eu estava contando para a Marcela a história da criação do mundo. Então, a gente tem um livro aqui em casa que eu já recomendei para vocês, o livro da Sally Lloyd Jones, publicado pela CPAD, Histórias Bíblicas de Jesus. Esse é um livro bem legal, que conta o enredo da salvação, as principais histórias bíblicas a partir de uma perspectiva cristocêntrica, né? Então, eu estava contando para a Marcela, a história da criação, por exemplo, né? E eu me lembro de ter floreado, de ter dito para ela como Deus havia criado todas as coisas do nada, a partir do nada, porque esta é a ideia bíblica, né? E eu tentei produzir na mente dela as coisas surgindo do nada, e o olho dela arregalado, e ela prestando atenção, e eu contando aquela história, e depois eu disse para ela, Marcela, agora a gente vai orar, a gente vai falar com esse Deus magnífico, com esse Deus grande, com esse Deus que criou todas as coisas. E ela simplesmente disse, não, pai, agora não. Então imagina, né? Você criou todo o ambiente para que o seu filho entendesse que Deus devesse ser temido, e na hora de falar com esse Deus, ela não queria falar com esse Deus. Quantas vezes, por exemplo, aqui eu já me frustrei vendo, por exemplo, que não havia progresso na oração dos meus filhos, eu querendo que eles aprendessem a orar e eu não percebia progresso, não é? Quantas vezes, por exemplo, nós ensinamos aos nossos filhos aqui em casa a decorarem versículos relacionados a pecados recorrentes na vida deles, não é? E o simples fato deles decorarem versículos nesse sentido não produz um efeito imediato na vida deles. Por exemplo, aqui em casa a gente lida muito com essa história da murmuração, não é? Então, os nossos filhos aqui em casa decoraram 1 Tessalonicenses 5,18. Né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ponto. Mas isso não fez muito sentido para eles na vida prática. Eles sabem muito bem o versículo, mas isso não fez tanto sentido para eles ainda na vida prática. Então, pode ser que nós nos frustremos, porque nós criamos, assim, expectativas muito altas para os nossos filhos. Mas o que a gente precisa entender é que as crianças, elas crescem em sua percepção do evangelho à medida que elas avançam de uma compreensão ingênua, palpável, sensorial do mundo para uma habilidade mais abstrata de interagir com conceitos. Eles vão amadurecer, né? O cérebro deles ainda está em formação. Algumas coisas precisam ser ainda aprendidas, entendidas.
por eles, né? Eles vão ganhando capacidade de interagir melhor com o vocabulário que eles têm. Eles vão ganhando capacidade de interpretar com um pouco mais de profundidade o mundo à volta deles, né? Eles vão ganhando capacidade de interpretar um pouco mais de coisas que são abstratas, né? Então, essas verdades do Evangelho, esses conceitos, eles vão sendo passados aos nossos filhos pouco a pouco, que nós devemos ter paciência, nós devemos ter bem calibradas as nossas expectativas, que a gente... Porque, caso contrário, nós vamos, de fato, nos frustrar. Tudo isso é um processo. Nós não podemos esperar que os nossos filhos, que são crianças pequenas, pensem como adultos, não é? Então, tendo isso em mente, nós precisamos ensinar aos nossos filhos de maneira gentil. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos de maneira estimulante. E mais do que tudo, nós precisamos ensinar aos nossos filhos de maneira perseverante. Se eles não entenderam ontem, se eles não entenderam hoje, se eles não vão entender amanhã, mais na frente eles vão compreender. A gente não pode estar desanimados, né? Nós não podemos estar desanimados. Nós não podemos perder as esperanças. Nós precisamos ser perseverantes e devemos contar sempre, presta atenção, sempre com a graça de Deus. Nós ensinamos aos nossos filhos contando sempre com a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, tenha em mente a dificuldade que os nossos filhos têm de compreender certas coisas. Em segundo lugar, por causa disso, calibremos de maneira correta, de maneira adequada as nossas expectativas, respeitando o processo de aprendizado dos nossos filhos, tá bom? Então, tendo dito isso, nós agora vamos trabalhar de maneira bem objetiva aqui com 3 dicas importantes na hora de oferecer aos nossos filhos uma instrução formativa. Nós estamos ensinando os nossos filhos as Escrituras. Nós estamos oferecendo aos nossos filhos ensino sólido a partir das Escrituras, a fim de moldar neles uma mente cristã, uma cultura distintamente cristã. Então, a partir deste objetivo, nós devemos ter em mente 3 dicas que devem servir para nós de norte, de parâmetro para que a gente instrua os nossos filhos a partir das Escrituras, tá bom? Então, em primeiro lugar, não misture histórias imaginárias com as histórias verdadeiras da Bíblia. Tá bom? Então, isso é muito importante. Não misture histórias imaginárias com as histórias verdadeiras da Bíblia, das Escrituras. Nós devemos usar meios que não são os personagens do entretenimento popular para ilustrar conceitos espirituais para crianças, né? E isso é muito comum nos nossos dias, porque nós vivemos na era do entretenimento. Tudo hoje é entretenimento, né? A nossa sociedade é uma sociedade viciada no entretenimento, né? O entretenimento é, de fato, um dos ídolos dos nossos dias. E nós, muitas vezes, não percebemos essa realidade. Eu quero só dar um exemplo bobo aqui. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Noé, com o Russell Crowe lá. Ele é o Noé, né? Com a Emma Watson, o Russell Crowe. É um filme, é o último filme que saiu aí. E o que é interessante nesse filme é que ele mistura um monte de tradição com o relato bíblico. Então, ele mistura, por exemplo, aquela interpretação bem tardia de Gênesis 6, de que os filhos de Deus eram anjos
e eles haviam se casado, anjos caídos, e eles haviam se casado com mulheres aqui na Terra, e dessa união entre anjos caídos e mulheres, surgiu uma raça de gigantes, né? Essa é uma interpretação tardia, não tem nada a ver com as Escrituras, ela é muito posterior ao texto bíblico, provavelmente mais de 1000 anos depois que o texto bíblico foi escrito, mas ela está registrada em algum lugar, não é? Uma outra narrativa não bíblica a respeito de um dilúvio que não foi universal, mas local, também foi introduzida no filme, junto com essa narrativa dos gigantes, a narrativa bíblica de Noé. Então, o filme do Russell Crowe lá, de Noé, ele mistura 3 tradições. Ele mistura a narrativa bíblica, ele mistura a tradição dos gigantes, e ele mistura a tradição lá do conto de Gilgamesh, que é o conto babilônico. O problema, para nós, é que a narrativa bíblica é verdade, e as outras 2 narrativas, elas são mentira. Então, quando o texto coloca todas as coisas juntas ali, todas as tradições juntas, o que é que acontece? Fica subentendido que, para o autor do filme, tudo é mitológico. Tudo está no mesmo patamar. A gente está falando aqui de relatos mitológicos, de registros que são resultado de tradições orais de povos diferentes, né? E para nós não é assim que acontece. Para nós, a verdade bíblica é, de fato, uma verdade que não pode ser contestada. O dilúvio, ele, de fato, foi universal. Noé era um personagem real. O que eu estou querendo dizer aqui é que, muitas vezes, na hora de ensinar aos nossos filhos, nós misturamos as coisas e acabamos confundindo na mente dos nossos filhos, né, a verdade e entretenimento, verdade e fábula, verdade e fantasia. Não é? Normalmente a gente mistura a intervenção milagrosa de Deus com fábula, não é? E isso pode distorcer na mente dos nossos filhos algumas coisas. E isso pode fazer com que os nossos filhos, por exemplo, tenham dificuldade de compreender verdades que precisam ser compreendidas, verdades a respeito do que é o Evangelho. Quer ver um exemplo? Por muito tempo não, há algum tempo atrás, era muito comum que você visse em escolas bíblicas de férias, você visse o tema dos super-heróis, certo? E aí você canta aquela musiquinha, tema da EBF, Jesus é meu super-herói. Vocês lembram disso, né? Jesus é meu super-herói, você chegava lá na igreja, você tinha toda aquele painel com o Super-Homem, com o Batman, com o Homem-Aranha, e todo mundo aos pés de Jesus, né? Então você está misturando o entretenimento com a verdade bíblica, né? Então você tem um problema ali, você está confundindo na mente das crianças, verdades espirituais, verdades que precisam ser levadas a sério, com entretenimento. E agora você tem um outro problema, porque quando você faz isso, o que é que acontece? Você acaba distorcendo o Evangelho. Por exemplo, quando a gente vai para o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, nós vamos ver que Deus revela o seu poder, revelando assim a sua fraqueza. Por quê? Porque ele salva pecadores, demonstrando a sua fraqueza quando Cristo é crucificado. E aí Paulo vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Então veja o que está acontecendo. Quando você compara a saga de Jesus, digamos assim, a saga de outros grandes super-heróis, você está fazendo justamente o que o apóstolo Paulo disse para que os coríntios não fizessem.
O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão acostumados a histórias de grandes heróis. Vocês estão acostumados a épicos de grandes heróis, de conquistadores. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus se revela forte quando ele manifesta a sua própria fraqueza. É na cruz de Jesus que Deus salva pecadores. E aí a gente faz exatamente o contrário. A gente faz exatamente igual aos gregos. A gente compara a história de Jesus com a história dos grandes heróis, dos grandes super-heróis, percebe? Então, a gente mistura as coisas e, às vezes, a gente confunde verdades na mente dos nossos filhos, quando a gente deveria usar dessas histórias para fortalecer conceitos importantes a respeito do evangelho na vida dos nossos filhos. Então, cuidado na hora de misturar histórias imaginárias com histórias verdadeiras na Bíblia. Em segundo lugar, não banalize o evangelho para ser relevante, tá? Não banalize o evangelho para ser relevante. Às vezes, nós tratamos a Bíblia como um livro de histórias infantis, enquanto ensinamos aos nossos filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente quer ser cativante, a gente quer, de fato, que os nossos filhos prestem atenção, mas a gente acaba lidando com o texto bíblico como se a gente estivesse lidando com um livro de histórias infantis, não é? E aí, pode ser que os nossos filhos associem essas coisas às histórias infantis que eles costumam ouvir, né? A contos, a fábulas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, a gente pode usar de recursos que cativem a atenção dos nossos filhos, mas cuidado um pouco com as brincadeiras, cuidado um pouco com as piadas. Por quê? Porque elas podem enfraquecer a narrativa do texto e elas podem, da mesma forma, enfraquecer a porção do evangelho na passagem. Certo? Porque às vezes a gente lança a mão de tantos recursos assim, né? Na hora de ensinar aos nossos filhos, que a gente acaba esvaziando o texto. A gente acaba esvaziando o texto do seu conteúdo. A gente acaba esvaziando o texto do evangelho. Né? Então, quando apresentamos a Bíblia no nível dos nossos filhos, o amor e a admiração deles pela narrativa bíblica tende a aumentar. Então, o que é que temos que fazer? Nós temos que descer no nível deles e apresentar a eles de maneira fiel, de maneira coerente com o texto, as verdades contidas nele. Então, dessa forma, as crianças vão crescer no seu entendimento, à medida que eles percebem que a palavra de Deus é diferente das outras literaturas. Porque esse é um ponto interessante. Os nossos filhos precisam saber que a Bíblia é diferente dos outros livros. A gente não pode fazer de um jeito que ele pense que a Bíblia é como os livros das fábulas, como os livros de contos. Eles têm que entender que, em relação à Bíblia, há algo diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia apresenta um caminho que o final dele é a vida eterna, não é? Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês também não vão me abandonar? Pedro respondeu prontamente: Jesus, para onde vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, não é? Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática são como aqueles que andam no caminho estreito que leva à vida eterna. Isso no final do Sermão do Monte. Então é muito importante que, para os nossos filhos, fique claro, evidente, que as Escrituras são um livro
diferente dos outros livros. Portanto, não banalize o evangelho a fim de ser relevante, tá bom? Em terceiro e último lugar, ajude as crianças a se relacionarem com as histórias bíblicas usando a criatividade, né? Então, isso aqui é um ponto importante. A gente não deve banalizar, mas a gente deve sim usar a criatividade. Então, nesse sentido, referências que sejam familiares para eles são importantes na instrução bíblica, né? O autor usa um exemplo que, para mim, foi muito interessante. Ele fala, por exemplo, de quando eles estavam saindo de férias. Vocês viram isso? Quando eles estavam saindo de férias, então estava toda a família no carro, não é? Eles acabaram de entrar na estrada e, de repente, o pai, quem dirigia o carro, disse: olha, é o seguinte, gente, a gente não sabe para onde vai. Nós estamos saindo e nós não sabemos para onde nós vamos. E mais, nós não sabemos nem se nós vamos voltar. Mas de uma coisa nós sabemos: Deus vai cuidar de nós. Ele vai providenciar tudo para nós. E aí os meninos acharam aquilo muito estranho. E aí foi o gancho que ele usou para falar de Abraão, que ouviu do próprio Deus que ele deveria abandonar a sua terra e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, não é? Que oportunidade muito legal de oferecer para os nossos filhos, por exemplo, um conceito de fé bíblica. Não é isso que a Bíblia diz a respeito da fé de Abraão? Abraão saiu da sua própria terra, deixou a sua parentela, e isso, a sua fé, lhe foi imputada por justiça. Então, olha que oportunidade interessante de mostrar aos nossos filhos, por exemplo, o que é fé, o que é confiar em Deus. Nós podemos usar, então, referências que são familiares, situações análogas, né? O Ted, aqui no livro, ele fala, por exemplo, de quando eles falaram da história de Davi e Golias para os seus filhos, né? Então, por exemplo, eles usaram aquilo que eles tinham na sala deles para falar do tamanho de Golias, para falar do tamanho da lança, para falar do peso da armadura, por exemplo, que Davi usava. E tendo dito tudo isso para os filhos deles, de maneira que eles pudessem entender, agora as crianças teriam condição de perceber, de fato, qual era o tamanho da fé de Davi. Quando Davi disse: olha, eu vou lá, esse gigante tem afrontado o nome do Senhor, esse gigante tem blasfemado contra o Deus de Israel, vou enfrentar esse gigante. Mas qual era o tamanho da fé de Davi? Não é? O tamanho da fé de Davi tem muito a ver ao tamanho de Golias. Tem muito a ver com o tamanho da lança de Golias. Tem muito a ver com as circunstâncias que envolviam aquela situação, não é? Você pode usar também a expressão corporal, não há problema nisso de forma alguma, né? E o autor do livro aqui fala de como eles imitaram, por exemplo, os amigos de Daniel, tremendo de medo quando souberam, por exemplo, que iam ser lançados na fornalha, não é? Nós sabemos bem dessa história, né? Mas muito mais importante do que dizer para os nossos filhos que eles estavam ali morrendo de medo, é dizer para os nossos filhos que, apesar do medo, olha só que coisa interessante, apesar do medo, eles tiveram coragem o suficiente para enfrentar toda aquela situação. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que obedecer era melhor do que viver. Eles sabiam muito bem que honrar ao Senhor era melhor do que viver. Eles deveriam honrar ao Senhor, nem que eles perdessem as suas vidas por causa disso. Então, por trás de toda essa dinâmica, por trás de toda essa criatividade, existem conceitos maravilhosos, conceitos profundos, conceitos muito importantes que devem ser passados aos nossos
filhos. Então, ajude as crianças a se relacionarem com as histórias bíblicas usando a criatividade. E aí a gente conclui dizendo que há uma dimensão interior da fé que é produzida pela obra do Espírito Santo no coração. Nós podemos fazer o que for, nós podemos ser muito criativos, nós podemos ser diligentes, disciplinados, mas nós sempre dependeremos da ação do Espírito Santo na vida dos nossos filhos. A gente não deve se esquecer das palavras de Jesus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E o vento sopra aonde quer. Então, nós sempre dependeremos da ação do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer. Não queiramos nós mesmos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, enquanto pais, nós devemos ter ciência disso. Mas nós podemos proporcionar instrução formativa necessária para que as crianças façam a ligação entre as palavras que são a expressão da nossa fé e a sua realidade diária, certo? Aquelas palavras que os nossos filhos não compreendem hoje, aqueles conceitos que os nossos filhos não compreendem hoje, eles podem passar a compreender à medida que nós somos diligentes na nossa instrução formativa. Existem conceitos básicos que nós precisamos compreender plenamente a fim de transmitir aos nossos filhos. Às vezes nós vamos precisar desvendar o significado desses conceitos para que os nossos filhos não caiam nas armadilhas dos jargões cristãos, mas nós devemos, sobretudo, respeitar o fato de que é sempre o Espírito Santo que produz nos nossos filhos a fé necessária e a santificação da qual eles devem fazer parte, ou na qual eles devem ser santificados, né? E aí, a partir dos próximos capítulos, nós discutiremos a importância desses conceitos que devem ser apresentados aos nossos filhos e discutiremos também, de forma um tanto prática, como nós devemos apresentar esses conceitos importantes aos nossos filhos, tá bom? Então, eu encerro assim, e aí eu quero saber se alguém quer dizer alguma coisa, se a gente pode compartilhar